Capítulo 6 Contexto cultural da Bíblia. 6.1 Influências culturais no desenvolvimento dos textos bíblicos. A Bíblia, como um texto sagrado central para as tradições judaico-cristãs, foi moldada por uma variedade de influências culturais ao longo de sua formação e transmissão. A interseção entre cultura e religião desempenhou um papel crucial na seleção dos livros incluídos no cânon bíblico, refletindo não apenas preocupações teológicas, mas também contextos políticos, sociais e históricos. No judaísmo antigo, a canonização dos textos da Tanakh foi influenciada por eventos políticos como o exílio babilônico e a dominação grega. A necessidade de preservar a identidade nacional e religiosa do povo judeu levou à inclusão de escritos que enfatizavam a história e as leis divinas judaicas, enquanto outros foram excluídos por não se alinharem com os interesses políticos da época. No cristianismo primitivo, debates sobre quais escritos deveriam compor o Novo Testamento foram moldados por questões políticas e teológicas. Concílios eclesiásticos como o de Nicéia tiveram um papel fundamental na definição do cânon bíblico cristão, excluindo textos considerados heréticos ou politicamente inconvenientes para a igreja institucionalizada. Além disso, as traduções da Bíblia ao longo da história refletem não apenas questões linguísticas ou teológicas, mas também agendas políticas subjacentes. Líderes religiosos e governantes utilizaram traduções específicas para fortalecer seu poder e controlar a interpretação das escrituras sagradas dentro de suas comunidades. Portanto, as influências culturais no desenvolvimento dos textos bíblicos revelam uma complexa interação entre fé e contexto cultural mais amplo. Compreender essas influências é essencial para uma análise abrangente da Bíblia como um documento vivo que reflete não apenas verdades espirituais universais, mas também as realidades históricas e culturais em que foi concebida. 6.2 Religiões antigas e suas relações com a Bíblia. A Bíblia, como um texto sagrado central para as tradições judaico-cristãs, possui profundas conexões com as religiões antigas que existiam antes de sua formação. Essas influências podem ser observadas em várias passagens bíblicas que refletem mitos, rituais e crenças presentes em culturas mais antigas. Por exemplo, muitos estudiosos apontam para paralelos entre os relatos da criação no livro do Gênesis e mitos mesopotâmicos como a epopeia de Gilgame. Ambos descrevem uma inundação catastrófica enviada por uma divindade para purificar a humanidade, sugerindo uma influência mútua entre essas narrativas antigas. Além disso, práticas religiosas como sacrifícios de animais e oferendas também eram comuns em diversas culturas do Antigo Oriente Médio, incluindo os povos vizinhos dos antigos israelitas. A presença desses rituais na Bíblia sugere uma continuidade cultural e religiosa entre os hebreus e seus vizinhos. Outro aspecto importante é a relação entre a sabedoria presente nos provérbios bíblicos, textos sapienciais encontrados em culturas como a egípcia e a mesopotâmica. A busca pela sabedoria era valorizada nessas sociedades antigas, refletindo-se nas reflexões sobre moralidade e conduta ética presentes na Bíblia. Portanto, ao explorar as relações entre as religiões antigas e a Bíblia, é possível compreender melhor o contexto cultural no qual os textos bíblicos foram escritos. Essa análise revela não apenas semelhanças temáticas e estruturais entre diferentes tradições religiosas, mas também evidencia a complexidade das interações culturais que moldaram o desenvolvimento da fé judaico-cristã ao longo dos séculos. 6.3 Contexto histórico-cultural dos autores bíblicos. O contexto histórico-cultural dos autores bíblicos desempenha um papel fundamental na compreensão da mensagem e do significado dos textos sagrados. Os escritores da Bíblia viveram em sociedades antigas com suas próprias tradições, crenças e práticas que, inevitavelmente, influenciaram a forma como eles expressaram sua fé e transmitiram os ensinamentos divinos. Por exemplo, ao analisar o Antigo Testamento, é crucial considerar a cultura do Antigo Oriente Médio, onde os israelitas estavam inseridos. As práticas religiosas dos povos vizinhos, como os egípcios e mesopotâmicos, deixaram marcas nas narrativas bíblicas. Os rituais de sacrifício, as leis de pureza e impureza e até mesmo a estrutura social refletem a realidade cultural da época. Além disso, entender o contexto histórico é essencial para interpretar corretamente passagens que podem parecer estranhas ou contraditórias nos dias de hoje. Por exemplo, as leis sobre a escravidão na Bíblia devem ser vistas à luz das práticas sociais da época em que
foram escritas, não como prescrições morais universais para todas as épocas. Ao mergulhar no contexto histórico-cultural dos autores bíblicos, podemos apreciar melhor a riqueza e a complexidade das escrituras sagradas. Essa análise nos permite reconhecer as nuances culturais presentes nos textos bíblicos e nos ajuda a evitar interpretações simplistas ou anacrônicas que distorceriam o verdadeiro significado das mensagens divinas transmitidas através desses escritos milenares. Continua no próximo capítulo. Obrigada!